Nubank Cripto. Vamos falar nesse vídeo um pouquinho sobre o assunto e ver o que você realmente precisa saber antes de começar. Nubank Cripto é uma iniciativa que está acontecendo dentro do Banco Nubank, que é muito famoso e muito utilizado por muitos brasileiros, né, especialmente mais jovens, e a intenção dele é tentar popularizar as criptomoedas. No entanto, é preciso tomar muito cuidado por uma série de fatores, né? A começar pelo simples fato de que criptomoedas são ativos digitais de alta volatilidade, né? Volatilidade, o que diabos é volatilidade? Oh meu Deus, vamos com calma. Primeira coisa que você precisa saber é que criptomoeda, seja ela qual for, independentemente de ser Bitcoin, Ethereum ou qualquer outra, são ativos que variam o preço constantemente, para cima e para baixo. Essas variações elas dependem de uma série de fatores. Elas estão um pouco relacionadas com o mercado normal e um pouco desrelacionadas desse mercado. Então, independentemente de você entender como funcionam criptomoedas, né, você precisa saber que existem oscilações, né, como existem em ações também, por exemplo, e outros tipos de ativos de renda variável, e que se você quer entrar nesse mercado, você precisa estar disposto a lidar com a variação delas ao longo do tempo. E é muito importante conhecer um pouco melhor elas antes de entrar. De qualquer forma, dentro do Nubank é possível fazer isso com muito pouco dinheiro e de uma maneira bem simples e rápida para quem está acostumado. Porém, a forma como o Nubank decidiu fazer esse tipo de movimento, ela é contrária a toda a base, vamos dizer assim, filosófica de criptomoedas. Por quê? Porque as criptomoedas elas surgiram, né, através do Bitcoin como uma forma de não estar vinculado ao sistema, vamos dizer assim, usual, né? E seria mais ou menos como se você estivesse comprando um fundo de investimentos, vamos chamar. Quando você não sabe muito bem como funcionam ativos e você não quer ter que correr o risco ou ter todos os envolvimentos necessários para executar as operações de maneira direta, você pode optar contratar fundos, por exemplo, né? Isso serve para uma série de ativos de renda variável. E existem fundos, inclusive, de criptomoedas, né? No entanto, quando você faz isso dessa forma, você nunca é dono da criptomoeda ou do ativo, da ação, por exemplo. Você é dono de uma cota de um fundo que possui aquelas ações. Então, como as criptomoedas surgiram num ambiente onde o objetivo era que as pessoas tivessem o domínio e o controle total dos seus ativos, é no mínimo curioso a gente estar realizando compras hoje no Brasil através de diversas formas, mas hoje a gente está falando aqui do Nubank, né, cripto, de forma que você não está com posse desse ativo, mas é uma maneira de começar. Para quem não quer ter todo o trabalho de entender como funciona, né, uma carteira digital, para criar sua carteira digital, ou até mesmo, se de uma maneira mais simples, entrar numa corretora estrangeira, ou até que já tem alguma no Brasil, né, de criptomoedas, você pode fazer assim para começar. No entanto, é importante saber o seguinte: dentro do Nubank Cripto existem taxas, como a grande maioria de todas as corretoras, vamos dizer assim, de criptomoedas, que você precisa pagar para executar uma operação de compra e uma operação de venda. No entanto, esses valores não estão muito claros, você consegue enxergar eles se você fizer algumas simulações. Eu fiz algumas simulações para mostrar para vocês e basicamente o que eu encontrei foi o seguinte: se você colocar R$1, que é o mínimo necessário lá, ou pelo menos é o quanto o Nubank diz na sua campanha que é o que você pode fazer, você vai gastar mais ou menos uns 7%, que são 7 centavos, certo? Se eu quero colocar R$1 inteiro, eu preciso gastar um pouco mais de R$1 para que esse R$1 fique investido em Bitcoin, porque eu vou ter um descontinho de taxas. Conforme o valor vai aumentando, esse valor de taxas ele diminui proporcionalmente. O que eu quero dizer com isso? Que ele vai variar desse valor mais alto, inicial, até 1,61% mais ou menos. Ou seja, não existe a possibilidade de você fazer uma compra de Bitcoin dentro do Nubank Cripto sem gastar 1,61%. Não importa qual seja o montante. Então, assim, por exemplo, se eu colocar R$100 mil, significa que eu vou estar gastando mais ou menos uns 1.600 e uns quebradinhos reais para poder operacionalizar, né, essa minha compra desse volume todo. E além disso, se você estiver disposto a gastar um pouquinho mais de energia e de tempo, existem muitas alternativas interessantes que não têm hoje custo, por exemplo, né? Para quem já ouviu falar na Binance, é uma corretora de criptomoedas, talvez a maior do mundo, ou uma das maiores, né, se não a mais famosa. Hoje ela tem uma campanha para alguns pares que ela chama de compra, né, que não existe taxa. Não é necessário gastar absolutamente nada para fazer a compra de um Bitcoin, por exemplo, né? Na verdade, um Bitcoin não, porque um Bitcoin seria hoje mais ou menos mais de R$100 mil, né? A gente está aí com um valor mais alto.
Mas o ponto é que você pode comprar frações de Bitcoin sem custo hoje. E mesmo que houvesse um custo, o custo não passaria de 0,1% da sua operação. Ou seja, em qualquer uma das situações ela ganharia, por exemplo, do Nubank Cripto. Além disso, existem outras alternativas no Brasil, né? Existem corretoras brasileiras que fazem esse tipo de operação de criptomoedas, né? A Foxbit ou o Mercado Bitcoin, por exemplo, são algumas das corretoras que são as mais antigas e que eu já conheço há algum tempo, que eu posso falar para vocês. Além de poder fazer operações desse tipo, elas têm outras criptomoedas, outros criptoativos que você pode conhecer melhor. Então, assim, para a gente resumir então um pouco dessa nossa conversa sobre o Nubank Cripto. Nubank Cripto pode ser uma ação muito legal do ponto de vista de marketing e de divulgação. É legal porque dentro desse Nubank Cripto você consegue aprender um pouco sobre criptomoedas e você pode já fazer compras de Bitcoin e Ethereum, que são duas das mais importantes hoje aí do mercado. No entanto, as taxas desse Nubank Cripto não justificam, né, para que você faça compras efetivamente grandes dentro da ferramenta, né, a não ser que você esteja comprando para conhecer, eu não recomendaria utilizar isso, né? Mas para quem não está disposto a procurar mais e procurar outras alternativas, pode ser uma forma de começar a enxergar como que esse mercado funciona e quais são as variações que estão vinculadas a esse mercado. O mercado pago tem também esse tipo de opção. Não ficou claro ainda, porque eu não consegui fazer operações internamente a ele, porque eu não tenho dinheiro na minha conta lá, mas basicamente se é um valor de R$2 ou 2%, mas também tem uma taxa associada, e eu deixaria aqui a minha contribuição, se eu puder contribuir de alguma forma, e se vocês tiverem interesse, deixem nos comentários que eu posso fazer um vídeo depois mostrando como é que isso funciona, né, e como criar uma conta, por exemplo, na Binance. Eu recomendaria que as pessoas utilizassem hoje a Binance, que é uma corretora de criptomoedas mundial, que hoje não cobra absolutamente nada para fazer uma operação e comprar alguma quantidade de Bitcoin ou de qualquer outra criptomoeda. Algumas outras criptomoedas vão ter custos associados, mas normalmente os custos são na faixa aí de 0, alguma coisa percentual. No caso do Bitcoin, antes de haver essa campanha, era 0,1%. Ou seja, são valores muito baixos em relação ao que a gente encontra aí em outras corretoras brasileiras ou até dentro do Nubank, por exemplo, com essa iniciativa do Nubank Cripto. Mas, se você quiser testar, é sempre uma opção. Eu não testaria. Eu entendo que existem alternativas mais baratas, talvez um pouco mais complexas, mas que te permitem efetivamente conhecer melhor e efetivamente participar do mundo cripto, né, de maneira que vocês tenham posse real das moedas, ainda que eventualmente você faça a compra dentro de uma corretora e ela esteja dentro da corretora. Você pode tirar ela da corretora se você quiser, mandar para uma carteira digital, enfim. Eu entendo que existem outras questões relacionadas a essa compra, né? Mas para exposição apenas ao ativo, a oscilação do ativo, né? Independentemente de quanto você queira ganhar e das taxas que você paga, é uma maneira bem simples e rápida de começar, certo? Então, se você ficar com alguma dúvida a respeito do assunto, quiser saber um pouco mais, quiser mais detalhes, né? Deixa seu comentário aqui embaixo, a gente pode conversar um pouco sobre, e aí eu posso tentar explicar mais algum detalhe para vocês, tá bom? Até mais!